Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o heredograma. Então, sobre o heredograma, o que vem a ser? São representações do mecanismo de transmissão das características dentro de uma família. Em outras palavras, são usados diagramas para representar as relações de parentesco, onde cada indivíduo é representado por um símbolo. Por meio dos heredogramas, fica mais fácil identificar os tipos de herança genética e as probabilidades de uma pessoa apresentar uma característica ou doença hereditária. Para montar um heredograma, são utilizados símbolos específicos que representam a genealogia familiar, ou seja, as relações de parentesco e as características presentes na família. Observe alguns símbolos mais comuns utilizados em heredogramas no quadro a seguir. Nesta imagem, nós vamos visualizar quais são os principais símbolos utilizados nos heredogramas. Então, toda vez que nós visualizarmos um quadrado, ele se refere ao indivíduo do sexo masculino. Toda vez que nós visualizarmos um círculo, se refere a um indivíduo do sexo feminino. Quando visualizarmos um triângulo, se refere a uma criança. Quando tivermos um losango, significa indivíduos de sexo desconhecido. Quando o quadrado, ou o círculo, ou o triângulo, ou o losango tiver pintado, tiver com alguma referência de pintado, significa indivíduos com anomalia ou com alguma característica presente de interesse para o estudo. E agora vamos falar sobre a forma de união entre os indivíduos. Então, quando eu tiver um quadrado unido a um círculo, isso se refere ao cruzamento, ou, entre aspas, um casamento. Deste casamento, ele pode surgir frutos, que nós vamos chamar que são os descendentes, filhos. Então, se eu tiver partindo uma linha, partindo deste cruzamento entre um quadrado e um círculo, eu vou ter um descendente, então uma linha que está gerando um descendente. Neste caso, um descendente do sexo masculino. Quando eu tiver duas linhas ligando o quadrado com o círculo, eu tenho um casamento do tipo consanguíneo, ou seja, entre pessoas de primeiro e segundo grau. Então, ou seja, entre tios, mãe com filho, enfim, parentes de primeiro até segundo grau. Neste caso, eu tenho aqui um casamento consanguíneo e uma linha partindo deste casamento, deste cruzamento, que vai dar origem a um filho do tipo do sexo masculino. E uma outra representação é em relação aos irmãos, aos filhos. Então, partindo que aqui eu também vou ter, por exemplo, um cruzamento. Então, aqui eu vou ter os pais. Esses pais vão dar origem a, neste caso, dois irmãos, dois filhos, sendo o primeiro masculino e o segundo feminino. Porém, pode acontecer de termos gêmeos, e existe uma forma de representar os gêmeos monozigóticos e os gêmeos
dizigóticos. O que vem a ser os gêmeos monozigóticos? São aqueles gêmeos univitelíneos ou idênticos. São aqueles gêmeos onde a mãe teve uma única fecundação e desta única fecundação acabou formando dois indivíduos. Por isso nós chamamos de gêmeos univitelíneos ou monozigóticos ou idênticos. E ele é representado com uma linha. Então, aqui mais uma vez estaria representando a mãe, do outro lado, por exemplo, o pai, e desta representação estaria formando uma única linha, onde nessa linha já partiria os gêmeos univitelíneos. Lembrando que se for gêmeo univitelino, se for uma mulher, será uma mulher consequentemente. Se for um homem, poderá obrigatoriamente ser um homem do outro lado. E nós temos os gêmeos dizigóticos, ou chamados gêmeos polivitelíneos, ou ainda gêmeos não idênticos. Neste caso, a mulher não fez uma única fecundação. Ela teve duas fecundações ao mesmo tempo. Então, podemos dizer que ela teve duas gravidez, porém, simultaneamente, ao mesmo tempo. Neste caso, observe que não teremos esta linha. Então, daqui nós temos mais uma vez a mãe, temos o quadrado representando o pai, e deste cruzamento já vai sair de um único, da linha de cruzamento, já vai sair os gêmeos. Neste caso, como são gêmeos não idênticos, gêmeos polivitelíneos, gêmeos dizigóticos, eu posso ter um homem, como está representado, e uma mulher. Posso ter duas mulheres e posso ter dois homens. Porém, eles vão ser diferentes entre si. Então, nos gêmeos monozigóticos, univitelíneos, os gêmeos são parecidos, são idênticos. Já nos gêmeos dizigóticos, eles são diferentes. Pode ocorrer um homem e uma mulher, pode ocorrer dois homens e pode ocorrer duas mulheres. Porém, eles serão diferentes entre si. A partir do heredograma, é possível conhecer certos padrões ao longo das gerações, determinando a probabilidade de uma certa característica se expressar e o tipo de herança genética que condiciona essa característica. Nesta imagem, podemos observar novamente os símbolos do heredograma e mais uma observação que está nos falecidos. Então, quando eu tiver um traço em alguma das outras imagens, como um círculo, por exemplo, ou um triângulo, ou um quadrado como este aqui representado, significa falecido. Então, mais uma vez, quadrado se refere ao masculino, círculo ao feminino, losango é ignorado. Quando tiver pintado, significa afetado ou a característica estudada. União entre quadrado e círculo, casamento, casamento consanguíneo. Quando tiver uma linha a partir do casamento, filiação. Quando tiver da mesma linha horizontal, tiver partindo novos indivíduos, irmandade. Ou seja, aqui nós temos, por exemplo, um indivíduo do sexo masculino, um outro segundo filho do sexo masculino e um terceiro indivíduo, uma menina do sexo feminino, uma mulher do sexo feminino. Quando tivermos um meio pentado, significa portador heterozigoto. Lembrar que homozigoto é quando eu tenho os genes alelos com as mesmas informações genéticas. Então, por exemplo, se eu tiver um indivíduo que seja AA para cor de cabelo, por exemplo, cor de cabelo,
então ele vai chamar de homozigoto. Porém, se ele tiver informação azão, azinho, neste caso ele é um heterozigoto, pois tem informação, por exemplo, cabelo escuro e cabelo claro. Aqui eu tenho cabelo escuro e cabelo escuro, por exemplo. Então, heterozigoto é quando eu tenho uma informação para uma característica e a outra informação dando uma informação diferente para a mesma característica. Se a característica é cor de cabelo, então aqui eu tenho uma cor de cabelo, aqui outra cor de cabelo. Heterozigoto. Se a cor de cabelo, a informação que eu tenho, cabelo preto, for a mesma informação que o seu alelo, cabelo preto, genes alelos com a mesma informação, são chamados de homozigoto. E aí ele é representado de uma forma limpa, né, sem problema, sem nenhuma divisão no meio do símbolo. Aqui está representando uma família, né, ou seja, aqui são os paternos que deram origem aos filhos. Falecido, como já falei, e gêmeos, mais uma vez, monozigóticos ou univitelíneos, e gêmeos dizigóticos ou polivitelíneo ou não idênticos. E vamos agora fazer um estudo prático sobre o heredograma. Então vamos ao exemplo proposto. Nos heredogramas, cada linha representa uma geração. No modelo, no caso ao lado, há 3. Na geração 1, há um casal. Na geração 2, estão os seus filhos. E na geração 3, os seus netos. A característica representada neste caso é o lobo da orelha, preso ou solto, considerando que no casal da primeira geração, no homem é preso e na mulher é solto, conforme a figura. O casal teve 3 filhos, um homem, número 2, e 2 mulheres, que é o indivíduo número 3 e número 4. Sendo que o homem e a mulher, 4, são iguais à mãe, e a mulher 3 é igual ao pai. O filho número 2 se casou com uma mulher, número 1, que tem lobo na orelha preso, e tiveram 3 filhos. Uma mulher número 1 e 2 homens número 2 e 3. Todos iguais à mãe, enquanto a filha número 4 casou com o homem número 5, igual a ela, com lobo da orelha solto, e tiveram 2 filhos, iguais, número 4 e 5, e 3 filhos diferentes, ou seja, com lobo da orelha preso, número 6, 7 e 8. Então, basicamente, nós temos um texto que vai dar uma sensação de dificuldade. Então, vamos nesta imagem tentar explicar o que está acontecendo melhor. Então, partindo deste enunciado, nós temos que montar o nosso heredograma. Então, na imagem, vamos visualizar esse heredograma melhor. Então, aqui nós temos, por exemplo, sendo estudado o lobo da orelha. O lobo que seria preso e o lobo que seria solto. Então, nós temos que entender o enunciado. Primeira coisa, nós temos a geração 1, a geração número 2 e a geração número 3. Sendo a geração número 1 formada pelos indivíduos 1 e 2, pelo casal 1 e 2. Deste casal 1 e 2, houve a formação de mais 3 indivíduos, que eu vou chamar de filhos. Desses 3 indivíduos, nós temos um homem, que foi o primeiro filho desse casal, que é o indivíduo número 2. Nós temos o indivíduo número 3, da segunda geração, que é uma menina. E nós temos o indivíduo número 4, que também é uma menina. Então, este casal teve 3 filhos, um homem e 2 mulheres. Este homem casou com uma outra mulher. Neste cruzamento,
houve a formação de 3 novos indivíduos, o indivíduo 1, 2 e 3. Sendo o indivíduo 1 uma mulher, o indivíduo 2 e 3, 2 homens. Ao indivíduo número 3, não houve nenhum cruzamento, nem casou a princípio e nem teve descendentes. Já o indivíduo número 4, que é uma mulher, filha deste casal, ela casou-se com o indivíduo número 5 dessa geração. Fruto desse relacionamento, desse cruzamento, houve a formação de 5 novos indivíduos. O indivíduo 4, 5, 6, 7 e 8 da geração número 3. O primeiro filho desse casal 4 e 5 foi uma mulher, o indivíduo 4. Depois um homem, uma mulher e 2 homens. E aí, depois da montagem dos indivíduos, nós vamos às suas características. Então, todos que tiverem pintados, nós vamos considerar como orelha de lobo solto. E os indivíduos que não tiverem pintados, que tiverem branco, nós vamos chamar de orelha do tipo lobo preso. E a partir daí, vamos para a interpretação do heredograma. Então, como interpretar esse heredograma? A primeira coisa a ser identificada em um heredograma é se a herança é dominante ou recessiva, e se está relacionada com o sexo ou não. Mas como saber disso? Uma forma de tentar perceber esse dado é observando se há casais com a mesma característica que têm filhos diferentes. Isso é um indício de que a característica não presente no filho é determinada por genes recessivos. Se observarmos na geração 3, veremos que há filhos diferentes, o filho número 6, 7 e 8, dos pais da geração 2, número 4 e 5, que são iguais. Portanto, esse é um indício de que esses indivíduos da geração 3 sejam homozigotos recessivos, sendo os seus genes representados por azinho azinho. Dessa forma, sendo os filhos homozigotos recessivos, azinho azinho, os pais devem ser heterozigotos dominantes, azão azinho, uma vez que possuem outros filhos com a característica dominante, número 4 e 5. Para eles, no entanto, não é possível determinar se são homozigotos azão-azão ou heterozigotos azão-azinho, pois as duas formas seriam possíveis ao combinar os genes do pai e da mãe. Na dúvida, eles são representados por A barra, no caso A hífen. A partir dessa parte da família, é possível inferir o genótipo de todos os representantes, seguindo a premissa de que o lobo da orelha preso é uma característica recessiva e lobo da orelha solto é uma característica dominante. Então, vamos visualizar e tentar entender como funciona esse genótipo dos indivíduos. Então, vamos agora tentar entender como nós iremos fazer a interpretação do heredograma. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é esta observação. A interpretação do heredograma observe os filhos diferentes dos pais. Então, aonde que eu posso ter certeza que eu tenho pais iguais e que tiveram filhos diferentes? Então, olhando no heredograma, eu tenho esta imagem aqui, ou seja, eu tenho pais que são idênticos entre si e que tiveram filhos de forma diferentes. Para que pais possam fazer filhos diferentes,
O que acontece é que eles têm informações que são do tipo heterozigota, ou seja, informações para uma característica e para outra. Então, neste caso, agora, a partir deste momento, eu tenho certeza que os pais eles são heterozigotos. Então, por exemplo, se o gene é A, então eu tenho certeza que esses pais são azão, azinho. E por que isso? Porque eu sei que uma característica é a afetada. Como ele teve filhos que não são afetados, logo uma outra característica é do não afetado. E a partir deste momento, eu posso então começar a deduzir que, se os filhos possuem as características que os pais não possuem, logo os filhos são automaticamente recessivos. Se são recessivos, só podem ser do tipo azinho, azinho. Então, a partir daí, fica mais fácil agora fazer o heredograma. Todos os indivíduos que são não pintados, ou seja, possuem o lobo da orelha preso, são do tipo azinho, azinho. Então, posso vir e começar a preencher. Azinho, 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 e azinho, azinho. Ficou faltando agora os indivíduos de cor, que estão com indivíduos que estão pintados, que tem a orelha agora solta. Vamos fazer aqui. Este indivíduo, eu sei que ele é azão, porque afinal, o azão agora, ele vai dar características de orelha solta. Ele é azão, azão ou azão, azinho? Ele é azão, azinho. Por que eu sei disso? Por causa do filho número 3. Este azinho vem, por exemplo, deste indivíduo que é o pai. Este azinho, portanto, só pode ter vindo da mãe. Aí eu vou olhar esse indivíduo. Eu sei que ele é azão. Agora ele é azão, azão ou azinho, azinho? A mesma coisa. Eu sei que ele é azão, azinho. Por quê? Por causa dos seus filhos. Como ele tem filhos também do tipo azinho, 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 azinho e azinho, azinho, então um azinho vem da mãe e o outro azinho, consequentemente, só pode ter vindo do pai. Eu vou olhar agora esses dois indivíduos. Já sei que cada um desses aqui em cima é azão, azinho, azão, azinho, e isso se deve pelos filhos. E este aqui, eu sei que ele é azão. Ele é azão, azão ou azão, azinho? Não faço a menor ideia, porque ele pode ser tanto um como o outro. Só saberia se tivesse descendentes e algum descendente fosse recessivo. Como não é, então esse pai, essa mãe, pode ter passado o gene azão e esse pai pode ter passado o gene azão. Logo seria azão, azão. Porém, um dos dois pode ter passado o gene azão, porque azão eu sei que ele tem, porque o azão é a orelha solta, que é a característica pintada. Agora pode ter sido um azinho. Então esse aqui pode ter passado o azinho ou este o azinho. Então neste caso eu não tenho segurança nem se é azão, azão, nem se é azão, azinho. Então nós colocamos como a traço. Esse traço significa que pode ser azão, azão ou azão, azinho. Este é um indivíduo que nós não temos como definir qual é o genótipo final dele. E a mesma coisa o indivíduo 5. O mesmo princípio. Como ele não tem descendentes, não tem filhos, eu também não vou saber qual é o genótipo dele. Então, assim, nós conseguimos colocar todos os genótipos dos indivíduos. Azinho, azinho para todos que são brancos e para os que estão com as suas lacunas pintadas, azinho, azão, azinho. Com exceção do indivíduo 4 e 5, que eu não tenho segurança se ele é azão, azinho ou azão, azão. Então nós representamos pelo A traço, que esse traço serve para as duas situações, azão, azinho ou azão, azão. Então vamos agora a algumas dicas de como interpretar o heredograma. Primeiro, determinar se a característica refere-se ou não a uma herança ligada aos cromossomos sexuais. Geralmente só afeta os homens ou só se afeta as mulheres. Identificar se a característica é determinada por um gene recessivo ou dominante.
E como nós verificamos isso? Se os pais são normais e têm filhos afetados, então os pais com certeza são heterozigotos e os filhos são afetados, portanto são homozigoto recessivo. Agora, se os pais forem doentes com filhos normais, então os pais são heterozigotos, porque se eu tenho os pais diferentes dos filhos, os pais só podem ser heterozigoto. E se os filhos são normais, geralmente o azinho dá a característica normal. Então o gene seria dominante, o gene que é causador da doença seria o dominante. Depois, localizar todos os indivíduos homozigotos recessivos e, por quarto, analisar os casais, lembrando-se sempre de que um gene é proveniente do pai e o outro sempre da mãe. Para fixarmos o tema heredograma, vamos fazer um exercício. O heredograma a seguir apresenta um caso familiar de daltonismo, herança determinada por um gene recessivo. Pela análise das informações contidas no heredograma e de outros conhecimentos que você possui sobre o assunto, só se pode afirmar corretamente que, e foi dado o heredograma e algumas alternativas. Então, primeiro, vamos reler o enunciado, observando que o gene tem que ser recessivo. Além disso, se trata de uma doença, que é o daltonismo. Então, ao analisarmos o heredograma, nós temos que saber qual é o seu provável genótipos para depois fazermos a análise das alternativas. Então, observando este heredograma, nós temos aqui que os afetados pela doença, o daltonismo, são determinados por genes recessivos. Então, se são genes recessivos, nós já podemos dizer que o fenótipo daltônico, ele é representado pelos genezinhos azinho, azinho. E, portanto, o gene azão, ele vai ser o gene que não vai dar o daltonismo. Então, o azão traço, que esse azão traço significa azão, azão ou azão, azinho. Então, para ser afetado, para ser daltônico, para ter a doença, ele tem que ser azinho, azinho, pois é gene recessivo. E o gene recessivo só se manifesta quando em dupla, quando em homozigose. Então vamos, a primeira coisa a fazermos é identificar os genes homozigoto recessivos azinho, azinho, que são os afetados, azinho, 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 azinho e azinho, azinho. O segundo passo é verificar quais são os possíveis genótipos dos outros indivíduos. Como esse indivíduo aqui ele não é afetado, não tem a doença, então ele é do tipo azão, pelo menos um gene azão ele tem. Como ele tem dois indivíduos, dois filhos, que são portadores da doença e são recessivos, logo só pode ser azinho. Esse indivíduo 1, com certeza tem um azinho que vem do pai, porque o pai só tem azinho, azinho, então com certeza vai passar o azinho para o filho. Se ele não tem o daltonismo, então, portanto, recebeu o azão da mãe. E o indivíduo 3, a mesma coisa. Ele recebeu um azinho com certeza do pai. A mãe, se ele não tem daltônico, acabou recebendo o azão. E dessa forma, eu tenho, portanto, o heredograma preenchido. Vou olhar as alternativas agora. Alternativa A. O indivíduo 2,1, então 2,1, este indivíduo não tem chance de apresentar o gene para o caráter. Na verdade, ele tem sim 50% de chance de apresentar o caráter no seu genótipo, não se manifesta, mas pode passar para o seu descendente. Então já não é a alternativa correta. B. Todas as filhas do indivíduo 2 serão daltônicas. Indivíduo 2.
todas as filhas serão daltônicas. Não, não posso afirmar isso. Por quê? O que eu posso afirmar é que realmente ele vai passar para o gene do daltonismo para o seu descendente, mas vai depender da combinação da sua parceira. Se a sua parceira mandar um outro gene recessivo azinho, tudo bem, vai ser daltônico. Mas se a parceira mandar um azão, por exemplo, então não será daltônico. Então esse serão, afirmar que todas as filhas serão, esse serão eu não posso confirmar, porque eu não tenho certeza se todos serão daltônicos. 3. Qualquer descendente de 2 ou 4, esse indivíduo, receberá o gene para daltonismo. Realmente ele receberá o gene. Se vai manifestar, vai depender também do seu parceiro. Mas nesse caso, ele vai receber o gene? Sim, receber ele vai, não importa se for homem ou se for mulher. Receber vai. Se vai manifestar, outra história. Então, aparentemente, tudo certo com essa aqui. Vamos olhar o D. O indivíduo 22, de novo esse indivíduo, não possui gene portador do caráter. Na verdade, ele possui, tanto possui, que ele manifestou a doença. Então, ele possui não só um, como possui 2 genes para esse caráter. Portanto, essa resposta é a resposta número C. E vamos agora fazer um outro exercício, que é o exercício de número 2. Então, considera o heredograma abaixo, no qual os indivíduos pintados são portadores de uma determinada característica. Identifique a alternativa incorreta. Então, foi dado este heredograma mais uma vez e algumas alternativas. E vamos para a sua resolução. Primeira coisa, vamos analisar os indivíduos. Então, mais uma vez, eu tenho um casal, onde este casal ele tem uma característica semelhante, mas tem um filho com característica diferente. Então, isso já me dá o indício que esse casal ele é um casal aparentemente heterozigoto. Portanto, o indivíduo 1 e o indivíduo 2 são heterozigotos, azão, azinho. Se eles são heterozigotos azão, azinho e não manifestaram essa característica, logo o recessivo é do tipo azinho, azinho. Então até aqui ficou relativamente simples. O 7 também é azinho, azinho, porque é uma característica que apareceu e, portanto, é uma característica que acaba sendo recessiva. Aí vamos lá. Então o indivíduo 1, ele é azão, azinho, porque é azão porque não tem a característica, e azinho porque dá um filho com característica. O 2 é a mesma coisa. O 3, vamos analisar. Eu sei que ele é azão, porque afinal ele não tem a característica. Agora ele é azinho ou é azão, azão? Eu não posso afirmar, pois não tenho mais descendente. Um pai pode ter mandado o azão, a mãe pode ter mandado outro azão. Então ele seria azão, azão, por exemplo. A mãe pode ter mandado o azão, o pai o azinho. Seria azão, azinho. Ou o pai mandou o azão e a mãe o azinho. Então, como eu não sei se ele é azão, azão ou azão, azinho, a gente coloca que ele é a traço. O 5 eu já posso afirmar que ele é azão porque não manifesta doença. E posso afirmar que ele é azinho. Por quê? Porque deu filho a um azinho, azinho. Então ele é azão porque não manifesta doença, então algum dos dois mandaram o azão e algum dos dois mandaram o azinho também. Por quê? Porque afinal ele deu descendente a um indivíduo que é azinho, azinho. A sua parceira eu posso dizer que é azão, porque afinal não tem a doença. Porém, e posso também afirmar que é azinho. Por quê? Porque ela também tem um filho que é azinho. Então, basicamente, está feito aqui o heredograma ou a interpretação. E vamos agora à leitura das alternativas. Trata-se de uma característica autossômica recessiva, ok? Os indivíduos 4 e 7 apresentam os mesmos genótipos e fenótipos. Sim, 4 e 7 são azinho, azinho. O genótipo do indivíduo
3 é certamente A, azão, azinho. Isso eu já não posso afirmar. Como vimos aqui, ele pode ser azão, azinho ou azão, azão. Eu só posso afirmar que ele é azão. Os indivíduos 1 e 2 têm o mesmo genótipo. 1 e 2 têm o mesmo genótipo. Perfeito. Portanto, a única que é incorreta é a alternativa, portanto, C, mais uma vez. E para finalizarmos a aula de hoje, vamos fazer o exercício número 3. Analisando o heredograma a seguir, conclui-se que 2 dos 10 indivíduos são vítimas de uma anomalia, causada pela ação de um gene recessivo. Assinale a opção que contém os números que representam indivíduos cujos genótipos não podem ser determinados. Então, a primeira coisa que temos que fazer é fazer o heredograma. Então, se são genes recessivos, os afetados são os pintados, então nós vamos colocar aqui azinho, 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 azinho. O indivíduo 1 e 2, por onde começou todo esse heredograma, se eles têm filhos que são diferentes deles, então já sabemos que eles são azão, azinho. Azão, azinho. O indivíduo que tem filhos também é o casal número 5 e 6. Então nós temos o indivíduo número 5 e o indivíduo número 6. O indivíduo 5, eu sei que ele é azão, afinal ele não tem a doença, então ele é azão. Porém, ele seria azão, azão ou azão, azinho? Ao olhar o filho dele, se ele teve um filho que é diferente dele, logo ele é azão, azinho. O indivíduo número 6, a mesma coisa. Ele é azão, porém azinho com seu complemento. Vamos olhar agora o indivíduo número 3. O indivíduo número 3, ele é um indivíduo que eu tenho certeza que ele é azão. Porém, ele tem um filho, e onde esse filho também é azão. E esse filho é azão porque a mãe mandou, o pai mandou o azão. A mãe só tem azinho, mandou o azinho. Agora vem a pergunta, qual que é o outro genótipo dele? Eu não sei afirmar apenas com um filho. Se tivesse muito mais filhos e nenhum fosse doente, poderia até ter uma sugestão maior que seria azão, azão. Porém, ele só teve um único filho que não foi afetado. Se tivesse esse filho afetado, eu saberia com certeza que ele é azão, azinho. Então, como eu tenho um número baixo de filhos e este filho não é diferente dele, então eu não posso afirmar se ele é azão, azão, e nem posso afirmar que ele é azão, azinho. Logo, eu vou falar que ele é azão, traço. O indivíduo 8, vamos analisar. O indivíduo 8, eu tenho certeza que ele é azão, porque afinal não é doente. Ele é azão, azão ou azão, azinho? Também não sei afirmar, não tem descendente, não tem filhos. Então não tem como avaliá-lo. Então era o famoso A traço também. E o 10, a mesma coisa. Eu sei que ele é azão, porque afinal não tem a doença, porém, como não tem filhos, eu não posso afirmar se ele é azão, azão ou azão, azinho. E aí vamos agora, feito o heredograma, analisar as alternativas. Então, quais são que eu não posso determinar? Então, esse é o objetivo. Quais são os indivíduos que eu não posso determinar? É o indivíduo 3, o indivíduo 8 e o indivíduo 10. Na alternativa, 3, 8 e 10. Então, esses indivíduos seria a resposta correta. E assim damos por encerrada a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.